Olá, bom dia, boa tarde a todos que me estão a ouvir. Vou-vos falar da ejaculação precoce ou prematura, aquela que cria a situação ingrata em que vai ser tão bom, não foi. Que frustração, diz ela, que vergonha, pensa ele. Outra vez. Ficas satisfeito e não queres saber de mim. Isto é egoísmo. Isto assim não pode continuar. Pensamentos ou comentários que se podem repetir até à exaustão e, pior, à exasperação. Não permitam que tal processo se arraste. Que tal processo envenene a vossa relação tão bonita. Pelo menos sem trabalhar sério, profissional e competentemente assistidos para vencer este problema, afinal tão comum e com solução. Espalhar a semente o mais possível, o mais depressa possível. Dar origem a filhos com a sua semente, com o seu código genético. Tantos quanto possível, sempre em concorrência com cada um e com todos os machos da mesma espécie. Esta é a regra biológica primitiva da sobrevivência e do prolongamento de si próprio através dos filhos, bem como da afirmação e do exercício de poder em relação às fêmeas, em relação e aos machos concorrentes, cada um deles com o mesmo propósito existencial. Por esta razão, todo macho é ejaculador precoce de origem e por natureza. O macho humano sobrevive e vive em sociedade. É um ser social. É um homem. Assim sendo, manter-se com um comportamento só biológico e primitivo, regra geral, não é compatível com o bom entendimento com a companheira e nem com o restante grupo social, onde precisa sobreviver e viver. Então, pelas mesmas razões para sobreviver e viver, em família, prolongamento do seu código genético, prolongamento da sua relação de poder com a companheira e de poder na sociedade, o homem necessita vitalmente de evoluir, deixando a sua condição inicial mais primitiva, nomeadamente passando a ser capaz, habitualmente, de controlar o momento do orgasmo e da ejaculação, de forma a poder tornar plenamente satisfatório e consequente para os dois interessados o ato sexual no seu todo, portanto, para lá do aspecto meramente reprodutivo. Chamo José Pereira da Silva, sou diretor clínico da Clínica do Poder. Sou médico especialista em urologia há mais de 30 anos, com dedicação especial e experiência em saúde sexual masculina também há mais de 30 anos, e com muitos milhares de casos clínicos de experiência. Sei muito bem do que falo. Existe com muita frequência a ejaculação precoce secundária, não a primária, a tal de origem de que falámos. A ejaculação precoce é considerada secundária quando surgiu já depois de ter aprendido a controlar o momento do orgasmo e da ejaculação, ou quando parece ser a continuação da ejaculação precoce primária, não havendo memória de ter havido um período de controle entre uma e outra. A ejaculação precoce secundária é causada ou condicionada quase sempre por uma doença prostática, a prostatite crónica. Esta facilita que a sua componente inflamatória alastre para a uretra e pela uretra e corpo esponjoso. Este processo inflamatório na uretra, que se inicia na uretra prostática, provoca alteração de sensibilidade ao longo de toda a extensão da uretra e do corpo esponjoso, o que inclui a glande, ficando ou mantendo-se assim a glande demasiado sensível. É esta alteração de sensibilidade da uretra e corpo esponjoso, com início no seu segmento uretra prostática, que estimula o sistema nervoso autónomo. E quando o componente do sistema nervoso autónomo estimulado é o sistema nervoso simpático, coloca o limiar ou patamar a partir do qual dispara o orgasmo e a ejaculação muito mais próximo do início da excitação sexual, pelo que ocorrem o orgasmo e a ejaculação muitíssimo mais cedo do que o esperado
e desejado, independentemente da vontade, do treino e da experiência do primeiro sujeito interessado, o homem. Este condicionamento fisiopatológico torna impossível ao homem que dela sofre qualquer nível de controlo sobre o momento do orgasmo e da ejaculação, pela vontade própria, por muito que a tenha, mesmo naqueles homens que já souberam e sabem exercer esse controle, se não estiverem com esta doença e condicionamento. Se está a gostar do que ouve, peço-lhe que assinale com um clique no gosto. Quando o homem se mantém ou regressa ao comportamento de tipo biológico e primitivo pela ejaculação precoce, numa sociedade cada vez mais informada e sofisticada, interagindo com parceiro ou parceiras sexual ou sexuais que conhecem e sabem, de experiência própria ou não, o grau de satisfação que é exigível e razoável esperar, esse homem perde poder relativo na sua relação, na sua família e na sociedade. O problema propriamente dito, a preocupação, a hesitação e dúvida que sobrevêm, a frustração, a vergonha, a insatisfação acabam por, direta ou indiretamente, afetar todos os momentos da sua vida, como um pesadelo que nunca acaba. Agrava-se até quando acorda, projetando-se em toda a atividade social, profissional e empresarial incluída. Perde constantemente poder. Tudo por causa da ejaculação precoce e pela sua causa subjacente, a prostatite crónica. Se for o caso, o que é quase certo, no mínimo deve esclarecer o que se passa. E se confirmar esse quadro, as consequências mais ou menos percebidas e os riscos de saúde, melhor dizendo, de doença, agravam-se significativamente. Faz sentido então perguntar: existe solução para este problema? Existe solução para esta doença? É possível ficar bem e com um bom controle dos momentos do orgasmo e da ejaculação? A resposta é pela positiva. Sim, é possível não só passar a controlar o orgasmo e a ejaculação, como até é possível curar a doença que causa e o condiciona a ejaculação precoce secundária, isto é, a prostatite crónica e uretrite. Marque consulta e venha esclarecer e tratar a sua situação clínica e facilitar assim a superação dos problemas pessoais, no casal, profissionais e outros de natureza social também. No processo de tratamento é necessário ser operado? É necessário ser submetido a alguma forma de intervenção cirúrgica? Não, não é necessário e nem é útil. Então, como se consegue? É fácil? É simples? É rápido? Resulta? Não é fácil. Não é simples. Pode não ser rápido. Resulta em sucesso na grande maioria dos casos, embora não em todos. Como? O como depende da situação concreta, objetiva e subjetiva de cada pessoa. Podem existir, e geralmente existe a necessidade de ajudar com vários instrumentos. Uns em simultâneo, mais ou menos ao mesmo tempo, outros em sucessão, primeiro um, depois outro. Exemplos de instrumentos a utilizar em diferido ou em simultâneo, variando caso a caso. Aplicação externa de raios laser com os seguintes objetivos principais: regulação do sistema nervoso primário, regulação da resposta imunitária, que é o principal instrumento de combate contra a infecção e ou infestação, efeito anti-inflamatório, efeito de optimização da circulação e microcirculação sanguínea e linfática, nomeadamente na próstata e na uretra, facilitando de forma indispensável não só a função imunitária, como a ação dos antibióticos. Massagem prostática com múltiplos efeitos benéficos coadjuvantes, nomeadamente redução da congestão e retenção de fluidos dentro da próstata, a ativação da tonicidade e competência da contractilidade da próstata,
durante o orgasmo e ejaculação. Ajuda à drenagem de zonas de acumulação de esperma e de líquido purulento. Antibióticos de largo espectro, com resultados positivos já conhecidos sobre o tecido prostático. Fármacos suscetíveis de melhorar a circulação sanguínea. Paroxetina ou similar em casos de condicionamento não associado à prostatite e ou mais resistente ao processo de retoma da normalidade. Vitamina D para a melhoria do sistema imunitário nos médio e longo prazo. E ainda, medidas preventivas, nomeadamente usar preservativo sempre que fizer sexo, até pelo menos 3 meses após definida a cura da prostatite crónica. Não fumar. Não ingerir bebidas alcoólicas. Não ingerir alimentos picantes. Não ingerir laranja, tangerina ou toranja. Não ingerir alimentos, bebidas com cafeína. E outros a identificar face a idiosincrasias pessoais. Que probabilidade de sucesso julgo haver? Só posso apoiar na imagem dos resultados obtidos no passado, dos que já foram tratados, que, embora sendo milhares, não são o próximo caso, não são provavelmente o seu caso. É preciso terem atenção que, mesmo se curado da situação presente, não significa que ficou vacinado para potenciais situações futuras. Enquanto há vida, há esperança e há riscos. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.